Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma reunião do Alternativas para Ela, tá? Mais uma aulinha, né? Nossa última aula do nosso curso, a gente teve aí é, quatro, né, aulas, uma falando sobre o intestino, a importância de cuidar do intestino, a outra aula falando da importância do fígado, né, que é um órgão super importante, né? Depois a gente teve uma aula falando sobre metais pesados e hoje a gente vai ter uma aula sobre saúde mental, emocional e espiritual, que de verdade, de verdade, de verdade mesmo assim, na minha concepção, é a mais importante, tá? E também a mais difícil, né, de se entender e de se aplicar, né? Se existe assim uma coisa em comum entre todos os casos de reversão, sem exceção, tá? Isso porque o William e eu, a gente já teve contato aí com muitos casos de reversão, né? A gente tem contato direto com a Patrícia, com o Scott, a gente sempre conversa. E assim, é unânime, 100% dos casos de reversão fizeram algum trabalho no âmbito que a gente chama metafísico, né? Que vai além de cuidar do físico, vai além de tomar um suplemento, de mudar a alimentação. Vai mudar o seu propósito de vida, né? Existem pessoas que se encontraram dentro do xamanismo, dentro do cristianismo, com diferentes técnicas, teta healing, hipnoterapia e tudo que vocês possam imaginar. Porém, todos fizeram algo do gênero, ok? Todo mundo trabalhou o mental, o emocional e o espiritual, tá? Isso é muito, 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 muito importante, ok? Então, assim, as pessoas não dão muita atenção para isso, né? Todo mundo quer uma, uma cápsula, né? Um tratamento, um protocolo, e é isso e acabou. E não é tão simples assim, gente. Por quê? Porque as emoções, tá? Os pensamentos, eles afetam diretamente o nosso corpo físico, não tem como escapar disso. Então, sim, é necessário para o nosso corpo físico que a gente cuide, né, dessas outras áreas, ok? Então, tem aqui uma apresentaçãozinha, né, que eu preparei para vocês, para mostrar o lado científico, um pouco para que vocês entendam a importância, a nível fisiológico de cuidar da saúde mental e emocional de vocês. E espiritual também, né? Espiritual é um pouquinho mais complicado, é muito íntimo, né, de cada um, aquilo que cada um crê, mas tem que ser trabalhado também. Deixa eu colocar aqui. Todo mundo vê minha tela? Sim, A importância da saúde mental, emocional e espiritual, tá? A saúde mental, emocional e espiritual é fundamental para o bem-estar geral do indivíduo. O equilíbrio entre esses três pilares garante que o corpo e a mente funcionem de forma harmoniosa, permitindo que as pessoas vivam vidas mais completas e significativas. Tá? A saúde mental refere-se à capacidade de lidar com os desafios da vida de forma eficaz, enquanto a saúde emocional é capaz de reconhecer e gerir emoções de maneira saudável. E a saúde espiritual, por sua vez, está relacionada por a busca de significado e um propósito de vida, buscando conexões com algo maior que si mesmo. Ok? Deixa eu para a próxima. Poxa, por que que não está indo? Ah, estava indo, adiantei demais, peraí. Vamos começar pela meditação, né? Gente, independente da religião de vocês, tá? Independente das crenças de vocês, a meditação não tem nada a ver com crenças religiosas, tá? A meditação é uma técnica, é um recurso que a gente tem. Então, vamos começar por aí. É muito, muito, muito importante. Existem muitas meditações guiadas, de graça, no YouTube, várias, com várias vertentes. Meditação que vai para um lado mais de Cristo, algumas meditações que é para o chakra, e tal. Mas, gente, tem muito material e é muito importante que vocês tirem esse tempinho para meditar, tá? Pode parecer difícil no começo, mas assim, é super necessário. Vamos explicar um pouquinho agora da ciência, tá? Por que que a meditação é tão importante, ó?
Vamos falar um pouquinho aqui dos telômeros. Tá? Telômeros são as tampas protetoras dos nossos cromossomos. Eles encurtam com o tempo, tá? Conforme a gente vai envelhecendo, e com o estresse, contribuindo para o envelhecimento. A prática regular de meditação pode ajudar a proteger esses telômeros e retardar o processo de envelhecimento celular. Ok? Então, esses telômeros, literalmente os telômeros, gente, são a nossa vida. O quanto que a gente vive é o comprimento do nosso telômero. Né? Tem até, acho que na Grécia, né, tem aquele conto, né, na mitologia, que são três mulheres que estão com o fio da vida e elas vão enrolando, e conforme elas vão enrolando, é o tempo que a pessoa vai passando, e quando acaba o fio, a pessoa morre. Então, seria mais ou menos uma analogia a isso. Tá? Porque é exatamente isso. Conforme os quilômetros vão encurtando, menos tempo de vida a gente tem. E a gente sabe que dentro da ela é como se a gente estivesse envelhecendo, assim, numa velocidade muito rápida. Como se o corpo estivesse oxidando numa velocidade muito rápida. Então, proteger os nossos telômeros é proteger a nossa vida, ok? Meditação e o manejo do estresse. O estresse crônico pode causar um encurtamento acelerado dos telômeros. Tem bastante gente entrando aqui, pessoal. Um momentinho. Ok. O estresse crônico pode causar um encurtamento acelerado dos telômeros, e a meditação é uma ferramenta poderosa para controlar o estresse, reduzindo os níveis de cortisol e promovendo a saúde mental. Isso pode levar à preservação dos telômeros e à proteção contra doenças. E meditação e imunidade. Estudos sugerem que a meditação pode fortalecer o sistema imunológico e reduzir o risco de doenças crônicas, tá? Então, a meditação aumenta a atividade dos linfócitos, células importantes para a imunidade. Isso pode ajudar a combater doenças e promover a saúde em geral. É só um momentinho aqui. Vou... microfone. Aí. Vamos seguir. Tá? Gabi, Oi? se pode falar um momentinho? Pode. Tem um estudo, porque você está falando dos telômeros, tá bom? Tem um estudo muito interessante que acho que a gente pode achar na internet de um cara que se chama Greg Braden, ok? Eles fizeram diferentes experimentos, sim? Onde as pessoas tem um modo como você pode saber quanto longe são os telômeros. E aparentemente, a meditação, quando a meditação involucra, coenvolve, Envolve, um, envolve. envolve, sim, o tema de coração, essas meditações que são específicas de coração e cabeça, sabe? Onde se faz uma relação entre as dois, acharam que os telômeros começam a crescer, que começam a ficar mais longos. Não é solamente que ficam Eles se protegidos, alongam. mas que crescem de novo. E por aí, então, retardando o processo de envelhecimento. Eh, em, Greg Braden, não? Que é um cara assim, tipo Joe Dispenza também, que estão falando tantas coisas, assim, estão fazendo tantas coisas interessantes. Tem um estudo que a gente pode pesquisar, vão achar coisas muito, muito, muito interessantes. Isso é tudo. Vou Obrigada. escrever, vou escrever o Depois a nome gente dele. posta o estudo no grupo. O pessoal vê porque é real, gente, tá? Literalmente, né, é capaz de alongar os telômeros, não somente impedir que eles fiquem mais curtinhos, mas também de aumentar o nosso tempo de vida, dessa coisa mais legal. Tá? E existem muitas maneiras de você meditar, tá? Existe meditação de visualização, meditação guiada, tá? Tem muitas maneiras. Tentem encontrar. Às vezes é 20 minutinhos, meia horinha por dia que transforma a vida de vocês, é sério. Ah, e todo mundo tem que meditar, não é só paciente, não. Eu também, quando fico sem meditar,
é nítido quando eu não tô meditando, quando por algum motivo eu acabo deixando de lado, tá? Minha vida vira uma bagunça, sabe? Eu começo a ter ansiedade, é horrível. Eu começo a meditar certinho, parece que tudo vai fluindo, eu me sinto melhor, né? Fico mais atenta, fico mais calma, o dia rende mais, entendeu? Então, principalmente para vocês, né, que estão diagnosticados, meditem, pensem em coisas boas, entrem em conexão, né, com a mente de vocês a nível mais profundo, ok? Ó, aqui eu coloquei a relação entre emoções e hormônios, por quê? Porque muita gente acha que trabalhar o emocional não tem nada a ver com trabalhar o físico, né? E não é, gente, porque as nossas emoções, elas estão literalmente ligadas às produções hormonais. Cada emoção que a gente sente, tá? É um tipo de hormônio que a gente está liberando, é alguma coisa que está acontecendo no nosso corpo. Não é separado. Não existe separação. Se você está triste, você vai liberar certos hormônios, seu corpo vai se comportar de certa maneira. Se você está feliz, o seu corpo vai liberar outros hormônios, vai se comportar de outra maneira. Se você está calmo, se você está estressado, se você está correndo, não importa. Em cada momento que você está vivendo, respirando, tem muita coisa acontecendo, tá? Em cada emoção que a gente está sentindo, muda a nossa fisiologia, tá? Então, eu coloquei aqui algumas. Explicações, não vamos entrar muito na ciência, assim, dentro dessa questão hormonal, mas para que vocês entendam que sim, é científico, é fisiológico, tá? Então aqui, ó, a gente tem, ó, o hipotálamo, né, que controla a liberação de hormônios. Glândula pituitária, que produz hormônios que regulam outras glândulas. As glândulas adrenais, que produzem cortisol e adrenalina. E as emoções que afetam a liberação de hormônios, ok? Então, tudo que a gente sente, ó, quando experimentamos emoções fortes, como medo ou estresse, o hipotálamo envia sinais para a pituitária, que libera hormônios que ativam glândulas adrenais, resultando na liberação de cortisol e adrenalina. Tá? Cortisol e adrenalina em excesso, eles fazem muito mal. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, né? Um pouquinho dessa fisiologia do estresse e do quanto é importante manejar isso. Mas isso aqui eu coloquei para que vocês entendam que é toda uma cadeia de coisas acontecendo dentro do nosso corpo cada vez que a gente sente qualquer tipo de emoção. Se a gente sente felicidade, se a gente sente tristeza, tá? É tudo interligado. E existem técnicas para regular as emoções, tá? O William sabe bastante disso, técnicas de respiração, principalmente, né? Ele dá um exemplo muito legal que quando a gente está chorando, por exemplo, né? A nossa respiração fica cortada, né? Assim, quando a gente está aliviado, que é alívio, né? Então a nossa respiração também muda, né? Quando a gente está com raiva, nossa respiração ela vai mudando conforme as nossas emoções. Mas o oposto também é possível, né? Então por isso que a gente fala, respira, né? Faz um ritmo de respiração, faz exercícios pranayamas que ajudam a controlar as emoções. Essa é uma das formas, tá? Vamos seguir aqui. Um pouquinho da fisiologia do estresse, tá? O estresse é uma resposta natural do corpo a situações desafiadoras, desencadeando uma série de reações fisiológicas. O eixo hipotalâmico pituitário adrenal, olha só que nome comprido, mas HPA é ativado, liberando cortisol, adrenalina e noradrenalina, hormônios que preparam o corpo para a ação, aumentando o ritmo cardíaco, pressão arterial e a respiração. A ativação prolongada do eixo HPA pode levar ao desgaste do sistema imune, problemas gastrointestinais, aumento de risco de doenças cardíacas e outros problemas de saúde. Tá? Então, você ficar num período de estresse muito longo traz todo esse desgaste, né, para o seu sistema imune, traz problemas gastrointestinais, vários problemas, ok? Um dos livros do Joe Dispenza que eu gosto bastante, ele dá uma explicação muito simples, sabe? E que muitas vezes eu fico pensando assim,
né, quando eu tô estressada, que não precisa. Tá Por bom. exemplo, Tchau, né, tchau. a gente tem, Depois de amanhã. por exemplo, você tem na savana, né, uma zebra e ela tá tranquila na dela, em paz, tomando sua aguinha, comendo sua graminha, tal. E de repente aparece um leão. Cara, aí ela sai correndo, né? Na luta ou fuga, ela faz desesperada, todo o estresse, ela libera cortisol, adrenalina, ela corre o máximo que ela pode, ela vai e ela consegue escapar. E aí, o que que ela faz? Ela volta a tomar sua aguinha, a comer sua graminha, tranquila. Ela não fica pensando, né? Será que o leão vai voltar? Será que ele tá escondido por aí? Né? Ela não fica lembrando do leão. O leão não tá aqui. Ela simplesmente tá no aqui e agora. O que passou, passou, né? Então, ela tá ali, Uhum. literalmente, em paz, tranquila novamente, né? E a gente não, o humano não. Se alguma coisa traumática acontece, corre um leão atrás da gente, ou se a gente está numa pressa para entregar algum trabalho, tem um deadline, tem um prazo para cumprir, e isso, e conta para pagar e aquilo, a gente está sempre sob estresse. A gente nunca está descansando. O leão está sempre aqui, né? A gente está sempre com medo, sempre atento, sempre em alerta. Isso não pode. Isso é um mal do século, na verdade, né? Não é somente dos pacientes, isso aqui é para todo mundo, entendeu? Então, às vezes a gente tem que ser mais zebra, né? Simplesmente parar e pensar, falar, não, meu, vou relaxar, vou ficar em paz, vou curtir o aqui e agora, vou tomar esse copo de água aqui em paz, eu vou comer minha comida em paz, eu vou abraçar minha filha, vou assistir um filme. Ter esses momentos é super, super, super importante. Manejar o estresse é super importante, tá? É difícil porque já tá meio que codificado, tá todo mundo sob estresse sempre, né? Mas vocês precisam fazer esse exercício. E existem várias maneiras, né, de manejo de estresse. Vocês têm que encontrar aquela que mais combina com vocês, tá? Estresse e doenças neurodegenerativas, tá? Isso aqui é importante para que vocês entendam um pouquinho mais da ciência por trás disso, tá? Da questão científica por trás disso. Deixa eu tentar. Não, não consigo aqui. O estresse crônico pode ter um impacto negativo na saúde do cérebro, aumentando o risco de doenças neurodegenerativas como a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson. Estudos sugerem que o estresse crônico pode contribuir para a formação de placas amiloides no cérebro, um dos marcadores da doença de Alzheimer, por um exemplo, tá? A gente sabe que Alzheimer e a ela são doenças parecidas, né? Primas, né? Além disso, o estresse crônico pode afetar a função de neurotransmissores como dopamina, que é crucial para a função motora e está envolvida também na doença de Parkinson. Adicionalmente, o estresse crônico pode levar à inflamação do cérebro, o que pode contribuir para doenças neurodegenerativas, tá? As placas amiloides, né, são proteínas, né? A beta-amiloide é uma proteína que está no nosso cérebro. Porém, com o estresse, elas se acumulam e formam placas e literalmente impedem a conexão entre um neurônio e o outro, impede a sinapse. Tá ali, cara, uma placa, né, que vai se acumulando assim, entendeu? Então, é bem complicado. O estresse realmente pode matar, tá? Então, vocês têm que aprender a manejar isso. Aqui, gente, eu coloquei uma questão que é bem interessante, tá? De frequências. Por quê? Porque o nosso corpo é frequência. Na verdade, tudo é vibração e frequência, tá? É uma das leis, né, do hermetismo, né? Que tudo é vibração. Por que isso? Vamos numa explicação aqui meio quântica, que eu espero que vocês entendam, tá? Mas eu vou tentar explicar da maneira mais didática possível, ok?
Vocês sabem o que é um átomo? Um átomo é a menor partícula divisível do momento, né? Lógico que o professor já começou a dividir o átomo em outras partículas, né? Mas enfim, é o que se conhece. Então a gente tem, né? Por exemplo, a nossa pele, a nossa célula, e ela vai se quebrando, quebrando um pedacinho, 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 até chegar no átomo. E tudo que existe, qualquer coisa, tudo, nosso corpo, esse computador que eu tô falando aqui agora, meu celular, minha roupa, a árvore, o animal, qualquer coisa, é feito de átomos, tá? Aí você tem um átomo pequenininho, que é formado do quê? 99,9% de energia e 0,000% e 1% de uma partícula de carbono. Aí você pega um átomo, aí você junta com outro átomo, aí ele se junta com outro átomo, aí forma uma molécula com uma certa estrutura. E essa estrutura se junta com outra estrutura e forma a tá? Então, quando a gente vai estudar química, molécula, estrutura molecular, é a maneira que tá junto as coisinhas, tipo um Lego que vai se juntando assim e vai formando os diferentes tecidos, as diferentes matérias e tudo que existe, tudo que é palpável, tudo que tá aqui, tá? Então, vamos lá. Tudo é feito de átomos. E o átomo é 99,99% de energia, quer dizer que existe é feito de 99,99% de energia. A gente é mais energia do que matéria, tá? Isso é um dos princípios da física quântica, tá? É uma das explicações, né, que a gente tem hoje em dia, porque que a gente é tão afetado por frequências e tal, né? E é isso. Espero que vocês tenham entendido, tá? Beleza. Tudo que a gente ouve, tudo que a gente fala, tudo que a gente vê, tudo que está em nossa volta também tem uma frequência, correto? E essa frequência também afeta o nosso corpo, que também é vibração, energia e frequência. Olha só que interessante, né? E aqui a gente, né, tem uma explicação falando aqui, ó, que o corpo humano é uma orquestra complexa de sistemas interconectados que operam com frequências específicas. Cada órgão, cada célula e sistema tem a sua própria frequência de vibração. Essas frequências podem ser influenciadas por fatores externos, como ondas eletromagnéticas, a gente já falou disso nos 47 passos, tá? O som e a luz. E essa influência pode ter efeitos positivos ou efeitos negativos na saúde, dependendo da frequência e da duração da exposição. As frequências podem afetar o corpo humano em vários níveis, desde o nível celular até o nível energético. Por exemplo, a terapia de frequência como a máquina Hive Machine, que muitos de vocês já ouviram falar, utiliza frequências específicas para tratar doenças e promover o bem-estar. A meditação e outras práticas espirituais também influenciam as frequências do corpo, ajudando a reduzir o estresse e a promover a harmonia interna. Ou seja, a gente é afetado por frequência, tá? A gente já falou um pouquinho das frequências eletromagnéticas, que elas não são legais, a rede de Wi-Fi também não é legal, né? Tem um monte de frequência aí, tem música com baixa frequência que também afeta o nosso cérebro, tal, tal. Porém, também tem frequências boas, né? Como no exemplo da Hive Machine, que utiliza isso para cura, né? Ou seja, tomem cuidado com aquilo que está ao redor de vocês, mas tomem cuidado mesmo. Se vocês estão aqui na televisão escutando notícias ruins, que fulano morreu, ciclano morreu, e morte, e assassinato, isso, cara, isso vai baixar a frequência de vocês, vai abaixar a vibração de vocês, entendeu? Se vocês acordarem de manhã e começarem a reclamar logo já de primeira coisa, tipo, ai, que droga, isso e aquilo, não consigo isso, não consigo aquilo e outro, cara, vai baixar a frequência de vocês. Isso é um fato, tá? Isso não é good vibes, né, holística aqui. Não, gente, isso é real, isso é ciência, tá? E se vocês começarem a fazer o teste na casa de vocês, começarem a ter pensamentos positivos, afirmações positivas, escutarem frequências positivas, vocês vão ver a transformação na vida de vocês, tá? No começo pode até, vou fazer, só por fazer, mas depois as coisas vão mudando, tá? Levem isso em consideração.
Aqui eu coloquei um pouquinho mais de explicação sobre o HIFE, tá? Que é um tratamento que utiliza a frequência eletromagnética para combater infecções e doenças. Então, a HIFE ela é um programinha assim com várias frequências, tipo, várias frequências para tratar o fígado, para tratar é, câncer, para aumentar o nível de vitamina C, para tratar diferentes situações. Assim, tem frequência de raiva para matar parasita, tem para tudo, 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 tudo. É um tratamento bem legal, assim, sabe? Eu coloquei aqui como exemplo, tá? Que existem muitos tratamentos e tem outras tecnologias também que usam frequências, né, para curar. Trauma emocional e doenças neurodegenerativas. Isso aqui é importante, tá? Porque muitas vezes a gente está traumatizado e nem sabe que está traumatizado, né? Às vezes tem essas mulheres que fazem, né, o Theta Healing, né, que vão assim e vão a fundo tentando descobrir quais são as emoções, quais são os traumas que tá ali. Hipnose também é bem interessante, tá? Então, o trauma emocional crônico pode desencadear respostas inflamatórias crônicas no corpo, contribuindo para o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. O trauma pode afetar expressão genética, gente. O trauma pode afetar expressão genética, tá? Levando a alterações na função neuronal e vulnerabilidade a doenças. Outra coisa comum com muitos pacientes de ela que eu conheço, tá? É o fato de terem passado por algum evento traumático, tá? Ou morte de alguém da família, ou perder o emprego, ou separação da mulher, muito traumático. Algum evento traumático, assim, sempre está relacionado. Isso é muito interessante, assim, sabe? Mas é real, assim. Eu acho que 99,9 dos pacientes que eu conheço passaram por algo do gênero, tá? Alterações cerebrais. O trauma pode causar danos no hipocampo, área do cérebro responsável pela memória e aprendizado, e ao córtex pré-frontal, que controla funções executivas, tá? Essas alterações podem contribuir para a deterioração cognitiva e aumento de riscos de doenças degenerativas, tá? Exemplo de doença aqui, né? Os estudos sugerem que trauma infantil pode aumentar o risco de desenvolver doenças neurodegenerativas na vida adulta, incluindo Alzheimer e Parkinson, e a pesquisa continua a explorar a relação complexa entre trauma emocional e doenças neurodegenerativas. Cara, eu conheço muita gente, assim, muitos casos de reversão que se curaram de traumas e que se curaram da doença, tá? Um exemplo clássico que eu sempre falo é da. Ai, meu Deus, como é que é o nome dela? Ai, sumiu o nome dela da minha mente. Eve McDonald. Lembrei. Eve McDonald. Ela teve uma história assim muito muito triste quando era criança, né? Ela usava aquela botinha ortopédica e ela sofria muito bullying na escola. Então, tipo, você imagina, aí a pessoa lá nos anos 50, assim, sabe? E ela sofria bullying e ela sofria mais bullying ainda do professor dela, que era a pessoa que deveria, no caso, proteger ela, ele que fazia bullying com ela, falava para as crianças não brincarem com ela, né? Imagina. E ela cresceu assim com muito trauma e com muita raiva desse professor. E também, depois, né, ela ficou adulta, ela se casou e teve uma separação bem complicada, bem traumática também. O marido roubou uma grana dela, ela ficou bem decepcionada. E logo em seguida ela teve o diagnóstico, né, de ela. E ela foi piorando muito isso. Ela recebeu o diagnóstico no ano de 88, 89. E nessa época era ainda mais complicado. Aí o médico falou: meu, você só tem um ano de vida. Só tem um ano de vida. E ela já estava na cadeira de rodas com problemas já de respiração, né, secreção, né, fraqueza, não conseguia mais andar, né, tal. E ela sempre lembrava tanto do marido quanto desse professor, ela sempre falava deles e tinha raiva deles. E ela começou a perceber que todas as vezes que ela lembrava desse professor ou que lembrava do marido, ela piorava. Era ela pensar neles que ela sentia que piorava, que aumentava a secreção, dificuldade para respirar, mais fraqueza.
E nessa já faltavam como uns 6 meses de vida para ela. E ela decidiu, né, que ela não ia passar esses últimos 6 meses assim, passando mal desse jeito. Ela ia perdoar eles. Então ela começou a trabalhar o perdão, o mais profundo perdão, assim. É linda a história dela lá contando. E ela começou e foi perdoando e foi deixando e foi mudando. E ela tá viva até hoje, gente. Ela tem acho que uns 90 e poucos anos. A Ivy McDonald leva uma vida normal. Tá, isso foi assim, ela não fez nenhum grande protocolo, nem nada. Eu acho que ela chegou a tomar uns remédios homeopáticos, alguma coisa assim, mas tipo, nada de protocolo, assim, mirabolante. Foi só perdoando. Ela começou a trabalhar isso e ela começou a melhorar. E assim como ela, tem vários. McFinn também tem uma história linda, sabe? O Mark Manchester, todos os casos de reversão, na verdade, tiveram alguma história muito bonita, né, relacionada a essa questão de tratar o emocional, né? E outra coisa também, que acontece, isso não é nem com 99,9, é com 100% dos pacientes que eu conheço, é que passou um estresse, ficou nervoso, o quadro piora. Aumenta a vasculação, aumenta a secreção, diminui a capacidade respiratória, começa a ter mais fraqueza, sente tontura, fala piora, tudo piora. Ficou estressado, tudo piora. Isso é com 100% dos pacientes que eu conheço. Então, eu acho que deve ter uma correlação aí, né? Eu acho que é importante se atentar a isso, né? Manejar o estresse. Peraí que agora eu não estou conseguindo mudar aqui, peraí. Aqui eu coloquei um pouquinho da ciência da fé, né? Porque isso é uma outra questão, né? Que vocês têm que acreditar, vocês têm que ter fé. Isso é muito importante. No que exatamente? Não sei, mas vocês têm que ter fé, né? A fé, seja religiosa ou um propósito de vida, pode ter um impacto significativo na fisiologia humana. Estudos demonstram que a fé é associada à redução do estresse, aumento da imunidade e bem-estar em geral. A crença em algo maior proporciona um senso de propósito e esperança, o que contribui para uma perspectiva mais positiva da vida. Além disso, práticas espirituais como meditação, oração têm sido associadas à redução de atividade do sistema nervoso simpático, responsável pela resposta luta ou fuga ao estresse. A prática regular dessas atividades pode levar à redução dos níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e ao aumento da produção de endorfinas que promovem o bem-estar. Tá? Gente, muito importante ter fé. Vocês têm que acreditar mesmo, assim, por tudo na vida de vocês, que vocês podem se curar. Não tenha dúvida, não tenha dúvida de vocês, não duvidem de vocês. Não duvidem da capacidade do corpo de vocês de se regenerar. Acreditem. Acreditem que é possível. Porque existem pessoas que conseguiram. Se essas pessoas conseguiram, vocês também conseguem. Tá? Então, acreditem, acreditem, acreditem. Tá? Acreditem em vocês, acreditem em Deus, acreditem em Cristo, acreditem em Buda, acreditem no que vocês quiserem, mas acreditem. Vocês podem se curar. Isso é essencial. Tem uma história que eu estava até falando com o William essa semana, que eu frequentava um grupo, né, budista chamado Nichiren Daishonin, e tem uma história muito bonita no Sutra de Lótus sobre Sharihoutsu. Sharihoutsu era um discípulo de Buda, né, de Siddhartha Gautama, né, o primeiro Buda. E é uma parábola muito bonita, né? E Sharihoutsu é um discípulo de Buda e ele faz tudo certinho. Ele estuda, ele entende tudo o que Buda explica, ele segue tudo muito lindo, assim, ele tem um nível de compreensão muito grande, né? E ele segue os passos à risca, mas ele não consegue atingir a iluminação. Então ele pergunta para Buda por quê? Por que se eu faço tudo, se eu acordo de manhã, eu faço tal oração, eu leio tal Lotus, eu escrevo tal coisa, eu faço tal prática, eu pratico isso, 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 aquilo, por que que eu não consigo atingir a iluminação? Então, Siddhartha, né, o Buda olha para ele e fala assim, porque você tem que ultrapassar o portal.
Aí ele pergunta: que portal? O portal da fé. Porque não adianta nada você acordar e fazer tudo certinho se você não acreditar naquilo que você está fazendo a nível profundo. Então, o Sherry Hodgson passou pelo portal da fé, ele entendeu, né? Ele sentiu, porque a fé a gente não entende, né? A gente sente, ele sentiu. E ele ultrapassou o portal e ele dançou por dias de felicidade, assim fala, né? No, tá escrito no Sutra. Mas é isso, gente. Às vezes a gente tem prática, vai, faz todos os dias bonitinho, mas não tá acreditando naquilo. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Sem a fé, o negócio não vai, tá? Seja no que for. Aqui é alternativas para ela é estado laico, tá? Mas acreditem, vocês podem se curar, ok? Mantendo uma mentalidade positiva para a saúde do corpo. Então, ó, a positividade é uma escolha consciente que molda uma forma como percebemos o mundo. A escolha consciente, tá? A gente pode escolher ser positivo, tá bom? Cultivar uma mentalidade otimista pode reduzir o estresse, benefícios da positividade, ó. Uma perspectiva positiva influencia na saúde mental e física, incluindo redução da inflamação, tá? Então, assim, como que eu me torno uma pessoa mais positiva? Reclamando menos, escutando coisas legais, escutando afirmações positivas pela manhã, tentando ver o lado bom das coisas, entendeu? Às vezes é difícil, mas sempre tem um lado bom de alguma coisa. De tudo, 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 qualquer situação, vocês conseguem. É possível ver o lado bom de algo, entendeu? Por exemplo, eu com essa situação com o meu pai. Gente, eu era uma pessoa completamente diferente antes de meu pai receber o diagnóstico. Era completamente diferente. Mudou minha vida. E hoje eu tenho um propósito. E esse é o lado positivo de tudo isso, entendeu? Então, tudo na vida, se a gente parar para pensar bem, tem um lado positivo, tem um lado bom. E quando a gente foca nisso, as coisas fluem melhor, tá? Pode ser que nesse caso de vocês, a família esteja mais unida, ou que pelo menos você tem fulano ao seu lado, ciclano ao seu lado, ou que você tem um sofá para deitar, ou uma comida para comer em toda dentro dessa situação, que tem quem cuide de você, sabe? Ou que você tem força suficiente. Não, o lado positivo é que eu consigo lutar, isso aqui é um desafio que eu consigo passar. Não sei, gente. Aí vai de cada um, mas tudo tem um lado positivo. Ó, técnicas, tá? Pra gente gerenciar o estresse, algumas ideias aqui, tá? Meditação, que a gente já falou disso muitas vezes, respiração profunda, atividades físicas regulares, tá? Como yoga, caminhada, práticas de atenção plena, como mindfulness, que promovem consciência dos momentos presentes. A interação de técnicas de gerenciamento de estresse em rotinas diárias pode melhorar significativamente a saúde mental. Tá? Então, assim, se vocês podem ainda, né, se vocês têm, né, quem ainda consegue ter algum movimento, é legal fazer exercício. O exercício não é contraindicado mais. Era antigamente, mas agora não é. Tem que estar estimulando. Não pode forçar, mas tem que se mover. Se você não pode, pode pedir para alguém te ajudar, né, a fazer os movimentos, para poder ter essa sensação do movimento, fazer visualizações. Gente, visualizem que vocês estão correndo, visualizem que vocês estão caminhando, pedalando, nadando, cozinhando, fazendo aquilo que vocês gostam, entendeu? Isso é um exercício também, para o cérebro não tem diferença, né? Ó, ciência das emoções positivas. As emoções positivas exploram o impacto dos estados mentais, como alegria, gratidão, amor, compaixão na saúde física e mental. Estudos demonstram que as emoções positivas podem ter um efeito profundo no bem-estar, tá? A Patrícia, gente, ela, dentro dos 47 passos, a gente não falou disso ainda, mas tem uma parte que é o caderno da gratidão, que, assim, é obrigatório, né? Quando ela vai lidar com o paciente, ela fala: Meu, vocês têm que ter o caderno da gratidão. Vocês têm que ter ali, pelo menos todos os dias, 10 coisas pelas quais você agradece. Isso é parte do processo, tá? Quando a gente é grato,
as coisas fluem melhor. Muitas vezes a gente está sob estresse, está estressado com isso, aquilo, mas se a gente parar para pensar, a gente sempre tem alguma coisa para agradecer, né? Ah, práticas da vida diária, meditação, gratidão, compaixão, estar em contato com a natureza é muito importante. Se vocês tiverem a oportunidade de estar em contato com a natureza, estejam. Se tiver a oportunidade de sair de cadeira de rodas afora para pegar um sol, saiam. Se tiver a oportunidade de colocar o pé no chão, coloquem. Se puder abraçar uma árvore, abrace. Se puder olhar para o céu, olha, tá? Se puder sentir a chuva, assim, um pouquinho de chuva na mão, sinta. Esteja em contato com a natureza, tá? Isso também é um tipo de tratamento. Tanto que até tem na Europa tem forest bathing, né? Bathing ou bathing? Como fala, William? My English is terrible today. O que está falando? De quê? Forest bathing, banho de floresta. Ah, forest bathing. Bathing. Tá. Tá feio o meu inglês hoje, gente. Eu tô muito português ultimamente. E, e é uma técnica muito legal, assim, é um tratamento, na verdade, né? Que levam as pessoas para tomar banho de floresta, para você ir para o meio do mato, e aquilo é um tratamento, tá? O aterramento é muito importante, tá bom? Mindfulness, vocês podem pesquisar um pouquinho mais sobre isso, mas é você estar com a atenção plena no que você está fazendo agora, sem pensamentos distantes, tipo, eu estou lavando a louça, eu estou lavando a louça, estou pegando esse prato, estou passando aqui, é isso que eu estou fazendo, estou dobrando a roupa, estou dobrando a roupa, eu estou trabalhando, eu estou assistindo um filme, estou relaxando, sabe? Estou estudando, lendo, é 100% da sua atenção naquilo. É bem legal, assim. Está fazendo, mas é bem difícil também, porque a mente sempre viaja, né? Equilibrando o sistema nervoso autônomo, tá? Compreendendo, vamos compreender um pouco. O sistema nervoso autônomo, o SNA, controla funções corporais involuntárias, como respiração, digestão, frequência cardíaca, e ele é dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático, que é conhecido como luta ou fuga, prepara o corpo para situações de estresse. O SNP, né, o sistema nervoso parasimpático, controla resposta como descanso e digestão, promovendo relaxamento e recuperação, tá? O nosso corpo só consegue se recuperar de verdade quando a gente está com o nosso sistema parasimpático ativo, que é quando a gente, tipo, acabou de comer. Porque assim, pensa, né, lá atrás, na época das cavernas, qual que era a nossa preocupação? Comer e não morrer, né? Não ter nenhum bicho matando a gente. Mas a gente estava preocupado em comer. Então, toda a estratégia era montada em volta da alimentação. E coletar frutos, nozes, caçar, né? Uma vez que esse problema estava resolvido e que você comeu, você vai descansar e vai fazer sua digestão. Você está em paz, está tranquilo. Entendeu? E é nesse processo, quando a gente está nessa paz, nessa tranquilidade, é que acontece a nossa recuperação, tá? Então é muito difícil, às vezes, você ficar com o sistema é, nervoso parasimpático ativo, porque a gente está sempre estressado, a gente está sempre no luto em fuga, entendeu? Então, o que que a gente tem que fazer? Manter o equilíbrio entre os dois, tá? E tem muitas técnicas, como eu falei, né? Como respiração, meditação e exercícios que podem ajudar a fazer essa regularização. Tem uma medicação também, medicação não, um suplemento da Nutrabiotics, que também ajuda a trabalhar esse equilíbrio. O sono. Gente, você tem que dormir. Tá, o sono é muito importante. É quando a gente se recupera de verdade, quando o nosso sistema parasimpático, lembra que é o da digestão de descanso? Então, é quando ele tá full, é quando ele tá, tipo, totalmente ativo. E a gente tem que estar em sono profundo para isso acontecer. Se vocês não estiverem em sono profundo, não acontece, ele não é ativado, tá? Se você tiver uma luz, né? Até o Licalden estava explicando para isso pra gente aquele dia. Se tiver uma luz acesa, já atrapalha, tá?
Então, assim, tem que relaxar. Vocês precisam dormir, ok? Existem técnicas, existem suplementos naturais, como melatonina, triptofano, valeriana, sabe? Magnésio ajuda também na qualidade do sono. Ter uma rotina, fazer, sei lá, uma meditação X, tomar um chazinho tal, colocar uma música, não sei, e deitar, mas assim, o sono de vocês é, tem que ser no mínimo 8 horas. Né? Eu sei que é difícil, que tem muitos pacientes que passam mal durante a noite, que não encontram posição para ficar, né, que sentem dores, mas tenta manejar isso. Tem o canabidiol que ajuda bastante, né? Tem massagens com óleo de magnésio também que ajudam bastante, massagem com óleos essenciais, tá? Para vocês tentarem relaxar ao máximo sem tomar medicações para dormir, tá? Porque essas medicações a gente sabe que elas têm muitos efeitos colaterais que não são legais. Estratégias para o bem-estar mental aqui, vitamina D, ômega 3, tá? Alimentos ricos em triptofano, como eu falei, né? Que a banana tem bastante triptofano, tá bom? Tudo isso ajuda a gente aí, tem várias suplementaçõezinhas. E evitar, né? Cafeína, álcool, para poder ficar tranquilo. Eu acho, gente, que aqui não tem muito mais o que a gente falar, né? Superando crenças limitantes e autoconversa negativa. Ó, identificar, olha só, isso aqui é interessante. Identificar padrões de pensamento negativos é o primeiro passo. Observe seus pensamentos e emoções, reconheça os pensamentos que sabotam o seu bem-estar e substitua-os por pensamentos positivos. Essa é a primeira coisa. Às vezes a gente se pega, às vezes a gente se percebe quando a gente não está falando coisa boa, né? Quando a gente está sendo negativo. Então a gente pode se corrigir, né? Uma autoconversa, né? Tipo, muitas vezes eu falo, Tabita, pra que isso? Pra que pensar assim? Não precisa disso, tal, né? É bom a gente falar com a gente mesmo. Neuroplasticidade. O cérebro é moldável e pode mudar com a prática. Ou seja, ninguém nasce assim e morre assim, gente. A gente muda, a gente evolui, a gente aprende, tá? Então, assim, ó. Experimente novas atividades, concentre-se em pensamentos e comportamentos positivos e reforça conexões neurais saudáveis. Ok? E a gente pode, com o tempo, com a prática, sim se tornar pessoas mais positivas por natureza, tá? E a confiança. Construa a confiança e crenças limitantes pode prejudicar o processo. Cultive uma mentalidade positiva e enfrente os desafios de forma construtiva, né? Tô com esse problema, tô com esse desafio, eu vou conseguir enfrentar ele, né? Confiança, confie em você, tenham fé, tá? E, gente, eu acho que por agora é isso. Vamos ver aqui as perguntas no chat. Não sei se tem algum comentário. Vamos ver. Ai, tem bastante comentário aqui. Que o William colocando o link do Greg Braden. Tadã. Gislene, ó. Eu dobro meu joelho e fico em oração por 2 horas diárias. Gislene é um caso de reversão, tá, gente? Porque Gislene tá cada dia melhor, tá? E todo o tempo que estou livre, eu levo um pensamento a Deus e agradeço, já me vendo curada. O dia que eu não faço, é nítido que falta alguma coisa. Ontem eu li que o coração tem uma frequência 5.000 vezes maior que o do cérebro. Então, o coração influencia a frequência do cérebro e as emoções que ditam a frequência do coração. Olha só que legal isso! Dado importantíssimo para vocês verem. Então, a emoção dita a frequência do coração e o coração dita a frequência do cérebro. Olha como é importante a gente manejar as emoções. Você é o placebo, muito bom o livro. Sim, Guilherme, é esse livro mesmo. Esse livro é maravilhoso. Aqui a Juliane falando, cuidado com o tipo de música que se ouve e que atrai. Acredita e fala com seu corpo, as células nos ouvem. A palavra tem poder. Exatamente. Así es. Aqui a Lucimara falando, eu quando fico estressada, meu corpo responde. Até
A fala perco. É nítido, é isso aí mesmo, Lucimara. Isso acontece com todos os pacientes. Aqui o Diego. Pensamento positivo. Toda vez que me estresso com algo, que choro, que fico sentimental, eu fico secretivo, aumenta a minha secreção. Agora, quando fico de boa, quando fico no meu mundo, escutando meditação, gosto de escutar louvores, ver filmes que me interagem, esquece que fico zero secreção. Tive vários traumas antes do diagnóstico, mas hoje trabalho dentro de mim que vou me curar. Eu tenho uma frase que faço todos os dias, várias vezes no dia. Sou grato pela saúde que me mantém vivo. Exercer a gratidão e me vejo fazendo várias coisas. Eu sonho e sei que os meus sonhos vão virar realidade. Eu creio. E eu, Diego, eu. Gente, quem não sabe, eu conheço o Diego pessoalmente. Tá? Eu fui na casa dele, dei um cheiro nele, né? Como diz a Mônica, o meu cheiro, tem um cheiro nele lá. E ele é uma pessoa incrível. E assim, ele tá se curando, gente. Os vídeos do Diego, a, a, a força que ele tem é incrível, sabe? E ele nunca reclama. Eu só vejo ele pesquisando e buscando e ajudando pessoas. É lindo. Obrigado, Diego, pela mensagem. Diego. Primeiro passo comunitário de verdade que podemos reverter. Muito obrigado, Tabitha William. Vocês são feras demais. Exatamente. Ah, e você, Wilson, maravilhoso. Gente, mais algum comentário da aula de hoje? O que que vocês acharam? É, você que acha, Tabita, uma coisa que você não tem planejada, vamos a perguntar às pessoas se eles quiserem fazer uma pequena experiência de meditação muito especial, né? Que tarda 5 minutos ou assim. É, é uma meditação mesma que se chama como se chama, harmonização entre a cabeça e o coração, tá? O cérebro e o coração. Então, não sei se vocês quiserem, passemos um momentinho, como um bônus de hoje, né? Se vocês têm tempo, então, Wilson disse, claro, tá bom? Vamos fazer. Tá bom, vamos fazer. É muito simples. O que eu estava falando antes, eu me excuso porque se o inglês de Tabita hoje não vai, meu português é muito ruim. É horrível. Então, gente, é, existe um instituto que se chama The HeartMath Institute. E The HeartMath Institute está fazendo uma investigação muito interessante. Eles descobriram que o coração tem neurônios. Vocês sabiam isso? Que não só existem neurônios no cérebro, mas que existem neurônios no coração. E não são poucos. Que de todos os órgãos tem neurônios. Mas o coração, depois do cérebro, é o órgão que mais neurônios tem. Depois do intestino. Perdão? Depois Depois do do, intestino. depois Tá do bom. cérebro, depois do Mas intestino. assim, é um tipo de neurônio muito particular, não? São próprios do coração. Então, quando as pessoas falavam antes, não, essa pessoa morreu de dor, de coração, morreu de tristeza, morreu de amor, de que uma pessoa deixou a outra, que a outra pessoa, era verdade. Não era uma história assim inventada, era verdade, não? O coração sofre, o coração sofre, mas assim como sofre, o coração também ajuda a sanar. Então é assim, esta é uma meditação muito simples. Vocês têm que fechar os olhos, tá? Colocam uma mão, se conseguem uma mão ou um dedo, ou as duas mãos, aqui na região do coração, tá? Colocam aqui. É só para ajudar a la cabeça a levar a atenção ao coração. Então,
Com os olhos fechados, você começa a fazer inalação, expiração. Então, inala, exala, fazendo sempre que a exalação seja um pouquinho mais longa que a inalação, tá bom? Então, mas com a vossa atenção aí onde está a mão, no coração, tá bom? Então, você inala, assim, várias vezes, continua com a atenção no coração, ok? Inala, fazemos, deixamos um conto de quatro, e exala, o conto de seis, com a atenção na região do coração. Vamos fazer um pouquinho. E na medida que vocês levam a atenção ao coração, vão tirando a atenção do mundo exterior, aceitando tudo o barulho, o carro que está latendo, a pessoa que está falando aí pertinho de vocês. Vocês vão deixando isso atrás, vão levando a atenção ao coração. E continua inalando e exalando. Quando a mente começa a ir embora a outras partes, você estira de novo aqui ao coração. Atenção ao coração. E continuar respirando. Inala e exhala. Inala e exhala. Pouco a pouco você vai sentindo uma paz, uma serenidade. Se sente tranquilo, tranquila. Aí, quando você já, você continua a fazer, deixamos 3, 4, 5 minutos. Pode fazer também mais tempo. Mas, assim, quando você já se sente que está relaxado, que está respirando, com a atenção no coração, aí você vai adicionar uma coisa pequenina, que é uma emoção. E que emoção? Vamos a pensar em alguma coisa, alguma pessoa, alguma situação que produz tanto amor dentro de nós. Então, pode ser um filho, o pensamento de uma filha, o pensamento de um pai ou de uma mãe, pode ser um pensamento de, de um cachorro que vocês amam. Porque qualquer pessoa, qualquer situação que a você traz essa sensação de amor. E você continua respirando com a atenção no coração e sentindo esse amor aí. Você está praticamente respirando com o coração. Você inala e exala, sentindo amor. E você continua assim, essas três coisas:
respira inalando e exhalando, atenção no coração, é uma emoção de amor por vários minutos. Então, vamos fazer um pouquinho. Você continua assim, desse jeito. Vai chegar um momento, quando vocês estão fazendo este exercício em casa, sozinhos, vai chegar um momentinho em que você se perde. Ui, você entrou em uma meditação muito profunda, eu espero. E aí, vocês ficam um tempinho só. Essa meditação, assim, do coração e o cérebro, de harmonização com uma emoção de amor, ou pode ser outra emoção que não é amor, pode ser, Tabita falou hoje, compaixão. Compaixão, algum tipo de sentimento de compaixão. Aí traz uma harmonização entre cérebro e coração, mas, sobretudo, e existe a prova científica já, né? Que as células estão sanando. Você, nesse momento em que entra nessa meditação profunda, você está sanando. É uma profundidade maior que um sono profundo. E quando você dorme 8 horas, dormindo profundamente, uma meditação bem feita é melhor ainda que um sono profundo. Então, aí vocês têm uma ferramenta que é muito simples. Você somente fecha os olhos. Se não tem como tocar seu próprio coração, pode pedir a alguém que coloque alguma coisa aqui, um objetinho, nada muito pesado, alguma coisa que faz a você levar a atenção ao coração. Inala e exala, um pouquinho mais longe que a inalação, e assim continua. E quando já você começa como a relaxar e a deixar o mundo exterior aí afora, aí você adiciona essa emoção, ou de amor ou de compaixão. Se você faz isso ao menos 2, 3 vezes ao dia, você está dando ao seu corpo um, uma oportunidade de sanar mais rápido, sim? Quando você está em paz, tudo que falou Tabita hoje é isso. É ficar em paz, estar tranquilo, não deixar que as coisas externas afetem, que é difícil. Mas é uma ferramenta para próprio lograr isso. Exatamente, Não aí é um tem nada que ver exercício com diário. religião, sim, não tem nada que ver com religião. Se pode fazer deitado, pode fazer sentado, deitado, pode fazer no parque. É lo lindo que você pode fazer em qualquer parte. Você está na metrô, está aí na metrô, se chama, né? O subway. E você está cheio de gente aí, você chega sua mão ao coração, fecha os olhos aí, respira despacito, ok? E vai relaxando. A meditação é maravilhosa, né? E não tem nada que ver com religião, com secta religiosa, com nada. Tem que ver com dar a oportunidade ao corpo de sanar, tá bom? E todos estamos precisando dessa sanação. Não somente as pessoas com ela, todo mundo. As pessoas que cuidam dessa outra pessoa que está com a doença, elas precisam ainda mais. Ainda mais, sim. Ainda mais. Isso sabemos todos, né? Então, assim, tá bom. Então, Ficou molinha. Ótimo. Relaxou, relaxou. relaxou. Tá bom. É Ai, muito, muito, muito gente. legal, de verdade.
como Façam, estava façam um falando, exercício né? simples. E tem vários, tem vários. Nossa, no YouTube tem tanta coisa. De graça, gente. Qualquer um pode fazer, entendeu? Busquem o que é melhor para vocês. São ferramentas que a gente pode utilizar e é um exercício diário, tá? Nunca chega, tipo, o dia que, tipo, hoje eu não preciso meditar. Não. Então, assim como vocês tomam, sei lá, vitamina C todos os dias, como você toma um remédio todos os dias, tem que meditar todos os dias, tem que trabalhar a positividade todos os dias. É E é verdade. assim, tem dia que é mais difícil, tem dia que, sabe, mas tem que tentar, tem que fazer, tem que estar atento, né? Como aquela última slide lá da autoconversa, que muitas vezes a gente se sabota, né? Estejam atentos. E aqui, ó, a única coisa em comum, repito, a única coisa em comum entre todos os casos de reversão é um trabalho nessa área. Então é muito importante, ok? E essa foi a nossa última aula do Sim, nosso curso. Agora a gente sim. vai retomar os 47 passos e aqueles que fizeram o curso, né, e que não estão ainda no grupo do Advanced, por favor, me falem porque a gente vai fazer umas reuniões especiais para o grupo avançado agora, que a gente tem uns negócios diferentes para compartilhar com vocês, né? E a gente vai fazer umas reuniões bem legais, tá? E é isso, gente. Mais alguma dúvida, algum comentário? Vocês têm que ajudar uns a outros, né? Em casa também, né? A pessoa que está cuidando e a pessoa que está doente tem que dar uma força uns aos outros, porque assim como o Tabita estava falando, sim, não todos os dias uno não está, ai, que alegria a vida. Não, há vezes que uno deita, eu sou um, né? Que deito, começo às vezes com um pouquinho de negatividade. Aí Tabita vem e me fala, ai, meu amor, mas não deixa que esse pensamento deixe. Não, vem, vamos a meditar, vamos a caminhar, vamos a fazer um passeio com o cachorro, vamos fazer alguma coisa. Ou ao contrário, é ela que está assim, não? Porque aí vocês dão uma força um ao outro, né? Então, assim, isso que Diego está fazendo, fantástico, isso que está, todos vocês, iPhone, maravilhoso. que não tá no grupo ainda. Que eu não só tá o nome aqui como iPhone, eu não sei quem que é. Aí no grupo Ah, avançado. mas iPhone, é que a gente só vê iPhone. Enedina! Sim, Enedina, eu vou colocar você Ah, tá. no grupo. Sim, Grupo gente, Advance. no Advanced. Sim, galera, quem Sim. não tá Aí, no aí, Advanced aí, ainda, aí tem várias ideias, né? Todos os dias temos diferentes ideias, mas a gente quer trabalhar também com as pessoas que dão uma força em casa, né? Priscila A também gente, não tá. Priscila, eu sei que assistiu tudo bonitinho e tal, né? Vou colocar lá, porque assim, né, eu Priscila queria, não está no grupo vamos colocar ela também, né? Quem não também. tá no grupo Advanced ainda, por favor, porque a gente coloca vocês lá, porque é Eu importante, também todo não. mundo que fez Lucimara não está? Não, o Simara também não Ah, tá. tá bom. Ótimo, vamos colocar vocês, porque a Lucimara eu vi que ela assistiu tudo bonitinho, mas porque era necessário ter essa base, né? Porque a gente vai fazer umas reuniões um pouco mais avançadas, né? Uns temas mais, assim, mais avançados, não tem outro nome para falar, entendeu? Aí tava ficando difícil com um grupo muito grande, gente que não tem base de nada, com gente que já tá, tipo, revertendo, né? Então, a gente precisava fazer essa separação, né? Gente, mais algum comentário, mais alguma coisa que vocês queiram falar? Senão a gente encerra a nossa aulinha. Não, acho que tá tudo bem. Gente, um beijo pra vocês e até a próxima semana. Até a próxima. Próxima semana não, essa Beijo. semana a gente tem coisa pra fazer ainda. Nossa, não, até acho que quarta ou quinta-feira, vamos ver. Tá, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.